Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em penal, processo penal, legislação penal especial e prática do legal educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e estamos chegando na nossa quinta aula aqui para pós-penal 23. É uma grande satisfação estar compartilhando esse espaço com todos vocês, né? Nós estamos ainda nos primeiros artigos do Código Penal, nos primeiros assuntos do Código Penal, e hoje, inclusive, vamos fechar essa iniciação. Porque na aula passada nós falamos sobre a lei penal no tempo. Hoje nós vamos tratar da lei penal no espaço, um assunto bastante enxuto, territorialidade, extraterritorialidade, e depois nós vamos começar já na aula de hoje a teoria do crime. Então, aí nós vamos ver, nos aprofundar na conduta, no resultado, no nexo de causalidade, na classificação de crimes, tem bastante coisa interessante pela frente. Legal? Muito bem. Então, vamos começar lei penal no espaço, dá uma olhada no slide. Então, nós estamos aqui na nossa pós de penal e processo, né? E nós vamos tratar da lei penal no espaço, não é? Onde o crime é praticado, né? Essa é a ideia. Atenção, porque aqui não nos interessa a competência, quem julga num primeiro momento, o que interessa é o crime, onde o crime foi praticado, né? Então, o Brasil, ele adota como regra a teoria, o princípio da territorialidade. Territorialidade, essa é a regra, não é? Em que aqueles crimes que são praticados no território nacional devem ser julgados no Brasil. E aí não importa quem praticou o crime, né? Se foi um nacional, se foi um estrangeiro, em que condições praticou o crime. Se o crime foi praticado dentro do território nacional, nós teremos ali uma necessidade do Brasil julgar aquele crime, ok? Muito bem. Aí fica a questão, o que é território nacional, né? E aí colocamos aqui que é o espaço em que o Estado exerce a sua soberania política. Compreende o espaço delimitado por fronteiras, sem solução de continuidade. O que é isso? Traduzindo, é o continente, né? Então é o espaço de terras que o Brasil tem. Aliás, um dos maiores países do mundo, não é? Então ali, se acontecer algum crime em qualquer região territorial ali do continente, não é? Teremos teremos ali, quando eu falo continente também, se aplica às ilhas, claro, mas a solução de terras, né? Então, ali é o território nacional. E também o mar territorial, ou marginal, né, que são 12 milhas marítimas de largura, né, o mesmo conceito lá do direito civil, e bem como a plataforma continental, que seriam 200 milhas marítimas, 200 milhas marítimas. Então, quer dizer, nós temos ali a terra e também uma parte do mar, né? E, evidentemente, o espaço aéreo correspondente a esses espaços, né? Porque, afinal de contas, também se um avião, né, a pessoa praticou alguma coisa no avião nesse espaço, também é território brasileiro, tá certo? Além dessa questão do território nacional, exceções que nós chamamos de territorialidade mitigada ou temperada ou extraterritorialidade, porque o Brasil, além de adotar a territorialidade, também adotou a extraterritorialidade. E aí nós vamos falar aqui de várias questões relativas à extraterritorialidade, como a questão da personalidade ou nacionalidade, domicílio, defesa real ou proteção, justiça universal e representação. Então, são exceções, são casos de extraterritorialidade, casos que não são praticados no Brasil, mas que também são julgados no Brasil. O que eu gostaria que vocês lembrassem é que o Brasil, além de adotar a territorialidade, adotou também a extra.
Evidentemente que em concursos públicos o que mais cai é a extraterritorialidade, não a regra geral, né? Só que antes de avançar, gostaria de lembrar aos senhores que esse princípio da territorialidade, que é aquilo que ocorreu dentro do continente, no espaço aéreo, no pedaço do mar lá, brasileiro, deve ser julgado no Brasil, tem exceção, tá, pessoal? Há casos, né, de pessoas que praticam crimes no Brasil e não são julgadas no Brasil. O sujeito aqui em São Paulo praticou um crime na Praça da Sé, marco zero da cidade de São Paulo, à luz do dia, na frente de todo mundo, só que ele não é julgado no Brasil. Isso é uma exceção, né? E essa exceção vem por tratados e convenções internacionais que protegem a diplomacia. Então, alguns diplomatas, né, que exercem aqui as suas funções no Brasil não são julgados no Brasil. Mais à frente nós falaremos sobre essa questão, né? Sobre as imunidades que algumas pessoas têm, a gente vai falar na aula de hoje ainda, inclusive tem até um vídeo bem bacana falando da diferença entre cônsul e diplomata, né? Duas carreiras importantes, né? E mais à frente a gente vai falar sobre isso, colocar aqui para vocês. De plano, lembre-se que existe essa exceção. Então, às vezes, o sujeito pratica o crime no Brasil e não é julgado no Brasil. Aí isso tem um nome, chama intraterritorialidade. Intraterritorialidade. Então, se eventualmente algum concurso cair lá, ocorrer um caso de intraterritorialidade, você já sabe, né? O que é isso? É que o crime foi praticado no Brasil, porém, não é julgado no Brasil. Ele foi praticado no Brasil, mas ele não é julgado no Brasil. Isso é o que se denomina intraterritorialidade. Compreendido? Legal? Muito bem. Então, agora seguindo, né, o espaço aéreo também é um pedaço do território brasileiro e ainda antes de ir para a extraterritorialidade, pessoal, a questão de navios ou aeronaves, ela é muito relevante para concursos públicos, isso cai toda hora. Navio e aeronave, cai toda hora, tá? E por que cai? Porque nós temos duas regras diferentes, dependendo se o navio ou a aeronave ele seja público, a serviço do governo, ou ele seja particular, mercante, comercial, aí ele terá outra regra bem distinta, né? Então, guardem o seguinte, navios e aeronaves particular, né, em alto mar, ou em espaço correspondente ao território nacional. Veja, se o navio ou aeronave é particular, comercial, mercante, né? Então, ele será, sim, território nacional, mas só se estiver, né, em águas brasileiras ou espaço aéreo brasileiro, ou se tiver em alto mar, mar aberto, águas internacionais, aquele espaço do mar que não é território propriamente nem do Brasil, nem da África, por exemplo, né, aqui na distinção Brasil e África, né, não chegou a ser África, e está no alto mar. Aí sim, se tem um navio brasileiro ali, ou uma aeronave brasileira, é considerado território brasileiro, tá certo? Porém, se esse navio aeronave particular, mercante, comercial, ele estiver no território de outro país, né, estiver ali ancorado no porto de Hamburgo, na Alemanha, é território da Alemanha. Se tiver no aeroporto JFK, né, lá dos Estados Unidos, de Nova York, é território americano, tá certo? Essa é a ideia, porque se trata de navio ou aeronave particular. Então, guardem isso, particular, território nacional, quando está no espaço aéreo, em águas brasileiras, ou mar aberto, internacional, alto mar. Já os navios ou aeronaves de natureza pública, a serviço do governo, em qualquer lugar do mundo é território nacional, em qualquer lugar do mundo, pessoal, qualquer lugar.
Então, pode ser no espaço aéreo brasileiro, em águas brasileiras, águas internacionais, ali no alto mar, ou pode ser no território de outro país. O navio público brasileiro, a serviço do governo, que estiver no aeroporto, no porto de Hamburgo, não é território alemão, é território brasileiro. A aeronave brasileira, né, que está a serviço do governo, a aeronave pública, que está lá no JFK, em Nova York, não é território americano, é território brasileiro, lá dentro, né? Porque tem essa distinção, em qualquer lugar do mundo, o navio aeronave público é território nacional. Então guardem essa regra, que é uma regra de ouro aí, principalmente para concursos públicos. Legal? Muito bem. Seguindo, então, vamos falar dessa extraterritorialidade, ou territorialidade mitigada ou temperada, né? Porque o Brasil, além de adotar a territorialidade, também adotou a extra, né? E para isso, então, temos essa chamada territorialidade mitigada ou temperada. Então, o brasileiro que comete crime no estrangeiro, ou o estrangeiro que comete crime no Brasil, né? Então, são algumas situações aí, sendo praticado o estrangeiro no Brasil, territorialidade brasileira. Brasileiro que comete crime fora pode ser julgado no Brasil, né? Então, vamos entender aqui algumas situações. Então, veja, princípio da personalidade ou da nacionalidade. Aplica-se a lei brasileira para os brasileiros que cometem crime no estrangeiro. Isso é o que se chama de extraterritorialidade condicionada. Ou para brasileiros que forem vítimas do estrangeiro, também uma extraterritorialidade condicionada. Então vejam só, um brasileiro foi ao estrangeiro e cometeu um crime lá, tá certo? Ao cometer um crime no estrangeiro, nós temos a violação da territorialidade daquele país. Então, veja, não é porque é um brasileiro que está lá fora e que comete um crime que fica imune, que não pode ser processado lá pelo outro país. Muito pelo contrário, pode ser processado sim, pode cumprir pena e até mesmo pena de morte. Embora o Brasil não tenha pena de morte, muitos países do mundo ainda o têm, e nós tivemos casos recentes, né? Lembro de 2 brasileiros que na Indonésia foram condenados à pena de morte por tráfico de drogas e foram executados. Realmente foram mortos, né? O Brasil até tentou conversar diplomaticamente, tentar resolver essa situação, mas não foi possível. Os brasileiros morreram, porque cometeram este crime que para eles lá é um crime muito grave, né? E tratado desta maneira. Perfeito? É a soberania do país. O brasileiro foi lá voluntariamente, não foi obrigado, né? Eu tenho um casal de amigos que eles já foram para a Indonésia mais de uma vez, passaram lua de mel lá, gostaram tanto que voltaram, uma viagem cara, difícil, do outro lado do planeta, mas, assim, lindíssimo, lindíssimo, né? Tem a ilha de Bali, aquelas coisas, assim, que são um outro mundo, né? E eles trouxeram lá as fotos, é uma coisa maravilhosa, só que o rigor, né, na legislação é muito grande. Disseram eles que o próprio aeroporto e tudo mais tinha lá, né, avisos assim muito fortes sobre isso, né? Os brasileiros, por outro lado, o tráfico de drogas, então, imagine, para levar drogas para um país desse, o tráfico deve pagar muito bem, né? Deve pagar muito bem as pessoas e que arriscam a própria vida para ter remunerações altas, né? E aí deu o que deu, 2 brasileiros morreram lá. Agora imagine o seguinte, o brasileiro então comete crime fora, vai lá e pode ser julgado no país estrangeiro? Pode, claro. Agora imagine que o brasileiro fuja para o Brasil. Ele cometeu um crime fora lá e ele veio para o Brasil, conseguiu fugir. E aí o que acontece? O país lá que o brasileiro cometeu crime pede a extradição do brasileiro. Fala assim, ó,
Brasil, tem um brasileiro aí que cometeu crime aqui, portanto, manda ele para nós aqui, que nós queremos julgar ele, né? O que o Brasil diria numa situação dessa? Não, não vamos mandar, não. Como não? Ele praticou crime aqui, tal. É que a nossa Constituição não permite, né? Não podemos extraditar brasileiros natos e brasileiros naturalizados, só em pequenos casos que a gente manda. A gente não pode mandar, não, não vamos mandar, não. O brasileiro vai ficar aqui, tá certo? Muito bem. Esse brasileiro ficaria impune? Não, não fica impune. Porque, embora o Brasil não extradite o brasileiro nato e raramente o brasileiro naturalizado, ele julga, ele pode julgar, né? Então, independente do processo que pode ter no estrangeiro, o Brasil também pode julgar, né? Porque isso caracteriza essa extraterritorialidade aqui pelo princípio da personalidade ou da nacionalidade. Compreendido? Legal? Muito bem. Também se opera isso quando o brasileiro for vítima no estrangeiro, né? E, eventualmente, quem cometeu crime contra o brasileiro também pode ser julgado no Brasil. Aí é um pouco mais difícil, porque é um estrangeiro, para ele chegar ao Brasil é um pouco mais complexo, né? Muito bem. Seguindo aqui, uma outra extraterritorialidade, né? Pelo princípio do domicílio. Autor deve ser julgado de acordo com as leis do país em que for domiciliado. Por exemplo, genocídio, né? É uma espécie de extraterritorialidade. Alguns crimes são taxados, conhecidos como crimes contra a humanidade. O genocídio é um deles. Crimes de guerra, crimes de agressão, né, contra a humanidade, genocídio, são crimes contra a humanidade. E, então, qualquer país do mundo julga um genocida, tá? Pode julgar, não é porque o genocida fugiu de um país para o outro que ele estaria livre, né, de ser julgado. Então, imagina um genocida que não é brasileiro, tal, e praticou genocídio em algum país da África, por exemplo, né? Mas esse genocida ele está no Brasil, está no Brasil. O crime não foi praticado aqui, não envolveu brasileiro, tal, mas o genocida está no Brasil. O Brasil pode julgá-lo, né? Porque o domicílio dele é aqui. Então pode ser julgado de acordo com as leis, né, daqui pelo crime que ele praticou lá. Evidentemente, se for crime nos dois países, mas aqui no caso o genocídio é crime em todos os países, né? Crime contra a humanidade, por exemplo. O próximo princípio, também revelando uma outra extraterritorialidade, é o chamado princípio da defesa, também conhecido como princípio real ou de proteção, né? Aplica-se a lei brasileira quando bens jurídicos brasileiros forem atingidos. E aqui é uma questão que cai muito em concurso: a vida ou liberdade do presidente da República. Vida ou liberdade, pessoal, frise bem isso. Vida ou liberdade do presidente da República. Não é honra, por exemplo, do presidente da República, tá? Já vi cair em concurso honra do presidente da República. Não, tá fora. Vida ou liberdade do presidente da República é um bem jurídico brasileiro, né? Isso é muito importante, atinge diretamente a soberania nacional, né? Também o patrimônio brasileiro, patrimônio ou fé da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de empresa pública, de sociedade de economia mista, né? Então, essas são, se uma trama internacional, se um crime praticado no estrangeiro atingir diretamente um bem brasileiro, aí sim nós temos a aplicação da lei brasileira, né? Não importa onde o crime foi praticado, aplicar-se-ia a lei brasileira, sem dúvida nenhuma, certo? Falei sociedade de economia mista, mas também autarquia, fundação instituída pelo poder público, né? É o que se chama de extraterritorialidade incondicionada, tá certo? Muito bem.
Seguindo também, outro princípio que envolve aqui a extraterritorialidade é o princípio da justiça universal, também chamado de justiça cosmopolita, né? Que é a cooperação internacional, é, que vem de acordos e convenções e tratados internacionais, por exemplo, relacionados ao tráfico de drogas. Né? Uma extraterritorialidade condicionada. O mundo inteiro se propõe a combater, né, o tráfico de drogas, tá certo? Então é uma situação muito lucrativa, né? Aquilo que mais gera, movimenta dinheiro no mundo, né? Que é o tráfico de drogas. Então, os países têm um sistema de colaboração. O Brasil trabalha em colaboração com muitos outros países, né? O Brasil tem tratados, convenções com muitos países para a questão do tráfico de drogas, né? Inclusive, o Brasil tem um tratado com a Colômbia, né, a título de exemplo aqui, em que o Brasil e a Colômbia se comprometem a extraditar, né, de lá para cá, de cá para lá, em situações do sujeito que cometeu o crime e o país não julgou. É interessante isso, porque como se trata de uma justiça universal ou cosmopolita, né, então o sujeito pode praticar o crime em mais de um país, né, um crime transnacional. E pode ser que um dos países julgou. Então aí não precisa ser julgado automaticamente, né, nos dois países, né, porque um já se comprometeu a julgar, se julgou, muito bem, já está resolvida essa questão. Mas qualquer lugar do mundo julga aí essas questões pela cooperação internacional. Né? Nós tivemos aqui o caso do Abadia, né, esse colombiano veio aqui para o Brasil, mais precisamente em São Paulo, e, ao que consta, nem teria praticado crimes aqui no Brasil, mas teria bens, etc., né, que pela cooperação internacional esses bens foram expropriados e o Abadia extraditado para os Estados Unidos da América, né, seria uma condição aí exatamente dessa cooperação internacional, dessa justiça universal, justiça cosmopolita, ok? E também o princípio da representação, também chamado de pavilhão ou bandeira, que é exatamente aquela questão do navio ou aeronave, mas aí, pessoal, numa outra condição. Parênteses aqui, uma pequena pausa, né? O que acontece? Nós falamos sobre navio ou aeronave, da diferença ser público ou particular, e vocês fiquem com aquela regra que é a regra de territorialidade. Particular, quando que é território brasileiro? Quando estiver em água, espaço aéreo brasileiro ou internacional. Muito bem. Público, em qualquer lugar do mundo, território brasileiro. Lembra-se disso? Aqui, quando se fala do princípio do pavilhão, da bandeira, nós estamos falando dos navios aeronaves particulares em outro território. Por exemplo, um navio particular brasileiro no Porto de Hamburgo, que é território alemão, correto? Porque é particular, muito bem. Mas pode ser que a Alemanha não julgue. E aí, neste caso, o Brasil julga. Né? O Brasil julga. De uma maneira subsidiária, o Brasil pode julgar quando, né, o navio ainda é território alemão, por ser um navio aeronave particular, tá? Mas como o país lá não julgou, o Brasil pode julgar. Essa é a ideia da questão do pavilhão ou da bandeira. Vamos voltar no slide, olha só. Então, quando se fala aqui do princípio da representação, né, também chamado de pavilhão ou bandeira, significa que os crimes cometidos em navio aeronaves mercantes, particular, né, pessoal, comercial, em território estrangeiro e não for julgado no território estrangeiro, pode ser julgado no Brasil, né? Pode ser julgado no Brasil. Isso é o que se chama de extraterritorialidade condicionada.
Perfeito, legal, pessoal. Então, essas são as questões de territorialidade, extraterritorialidade, né? Claro que tem um interesse, aí prático, né, evidentemente, mas o interesse é muito mais acadêmico, né? Porque realmente, a grosso modo, é muito mais raro você ter contato com essas questões estrangeiras, não que não tenha, né? Em alguns momentos a gente vai lidar com algumas questões internacionais, mas o dia a dia não é internacional, né? Mas em termos de concurso público, aí eu não tenho a menor dúvida que esse assunto é um assunto de ponta, é um assunto importante, é um assunto que cai em qualquer concurso majoritário. Perfeito, legal, muito bem. Agora, pessoal, gostaria de lembrar para vocês, também ainda, para finalizar esses primeiros aí artigos, né, do código, né, para falar deste outro tema que está, de alguma forma, interligado com todos esses assuntos que nós falamos aqui, que são as imunidades. Isso é o direito penal aplicado para determinadas pessoas, né? Então, algumas pessoas estão imunes, elas podem praticar crimes, mas não serão julgadas, né? Não serão julgadas, né? Essas imunidades nós podemos dividir em imunidades parlamentares e imunidades diplomáticas, né? Sobre a imunidade parlamentar, que nós já vamos tratar, vale lembrar que esse é um assunto ainda muito quente, né? Depois que nós tivemos aquela prisão do deputado, já teve senadores, deputados presos, né? Mas agora, recentemente, nós tivemos aquele deputado que foi preso por ordem expressa do STF, e vocês viram e acompanharam que a respectiva casa, primeiro, a decisão foi dada por um dos ministros do STF e depois referendada pelos demais, de maneira unânime, né? Só que, em se tratando da imunidade parlamentar, ela tem essa característica, por quê? Porque o STF, por mais que seja a nossa Corte Suprema, a nossa Corte Maior, né, ela não tem a possibilidade e o poder ali de sozinha interferir na punição de um deputado, de um senador. Ela precisa contar com o aval, né, com o referendo da própria Casa Legislativa. E aí, nesse último caso, que é o que está mais fresco na nossa memória, vocês lembram que então o próprio Congresso se reuniu, a Câmara dos Deputados se reuniu e entendeu em concordar ali com a prisão determinada pelo STF, né? Referendando, portanto, o que o STF disse. Isso não aconteceu em outras oportunidades. Teve gente que foi salvo, né? Nós tivemos também, vale destacar, processos de impeachment, né, depois da redemocratização, 2 processos de impeachment do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma, e que foram aceitos pelo Congresso, né? O Congresso aceitou, o STF referendou lá algumas situações. Agora, por exemplo, quando nós tivemos uma possibilidade de processo contra o ex-presidente Temer, por 2 oportunidades, o procurador da República, procurador-geral da República, propôs, né, uma ação no STF contra o ex-presidente Temer, em que, se aceita aquela ação, o presidente teria que ser afastado, né? E nas 2 vezes que foi para o Congresso não aceitou aquilo, né?
isso está em termo aí de imunidade, essa seria a ideia, né? Bom, nós vamos falar primeiro das regras da Constituição aqui, sujeitas a alterações, tá, pessoal? Sujeitas a alterações, isso também é muito importante que se diga, né? Nós vivemos ainda um processo político muito conturbado, então é possível aí, né, arrefecer um pouco a ideia da PEC lá, tal, mas de qualquer forma tudo é possível de mudanças nas questões parlamentares e também tem as questões diplomáticas que nós vamos tratar aqui, né, as imunidades ditas diplomáticas que também será objeto da nossa análise aqui. Ok? Mas nós vamos fazer isso após o nosso primeiro intervalo, né? Então, como está dando aqui o nosso horário, né? Então, nós vamos para um intervalinho e a gente já retoma a partir desse ponto com as imunidades. Até já.